E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje o nosso convidado especial é o Diogo Raposo, que faz a balança vibrar, né, Lucas? Claro, hoje vamos ter um convidado muito especial aqui, que é advogado criminalista, né, especialista nessa parte de drogas e também presidente de júri. Então, assim, é um cara que vai trazer muito conteúdo, muitas histórias muito massas para vocês. E, claro, muito aprendizado, porque esse podcast é de quem vai além. E eu tenho certeza que se você é uma dessas pessoas, vai querer entender um pouquinho mais dessa história. E, meu amigo, seja muito bem-vindo. Tá? Seja bem-vindo. O microfone é todo seu, pode se apresentar. E a gente vai conhecer um pouquinho de como tudo começou, né? Bom dia a todos. Desde já quero agradecer pelo convite. Me sinto muito lisonjeado, né, estar aqui presente, né, com pessoas maravilhosas igual a vocês. Né? De início, né, prometo que hoje o podcast Destravando, né, a balança vai vibrar muito hoje aqui. Né? Muita novidade, né? Vamos tirar muita dúvida, né, do público. E hoje será um grande dia, não só para mim, mas para meus seguidores e também meus clientes. Que massa, meu amigo. Vamos começar do começo. Né? Eu sempre gosto de perguntar para o pessoal que a gente convida, nossos convidados, se essa vontade de seguir a carreira que hoje você atua já foi desde o início, se você estava indo para outro caminho e depois viu que não era aquilo que você queria. Como tudo começou? Né? O Diogo já começou direto no direito ou tem uma história antes disso aí? Podemos dizer que foi uma transformação louca, né? Desde o início, né? No início, o propósito ali era seguir a carreira policial, né? Assim como meu pai, meu tio, né? E assim desenvolver todo um trabalho, né, militar, podemos dizer assim. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que ali não era a área, né, tão desejada por mim, porque ali eu iria realizar sonhos de terceiras pessoas, sonhos de meu pai, de meu tio, e não meu próprio sonho. Né? Então foi quando eu tive uma conversa com minha mãe, né, Solange Raposo, uma grande mulher que hoje desenvolve um trabalho incrível, né, na cidade de Penedo, né, há mais de 30 anos, né, deu início aqui na cidade de Arapiraca, junto ao Monsenhor Aldo de Melo Brandão, né, que é o Padre Aldo, né, que fez um trabalho belíssimo junto à criança e ao adolescente, né, a Casa da Menina, né, que acolhia crianças abandonadas em estado de vulnerabilidade social. E minha mãe, né, deu o primeiro passo junto ao Padre Aldo, né, como monitora dessas crianças, cuidando dessas crianças. E hoje minha mãe realizou um sonho de ter a própria instituição dela, né, que levou o nome do Monsenhor como uma grande homenagem que ela fez a ele, né, que é a instituição Monsenhor Aldo de Melo Brandão, né, que acolhe crianças em estado de vulnerabilidade social, né, órfãos, e hoje ela vem há 30 anos, né, então é um orgulho para mim, né, que em 2007, 2006, né, quando ela descobriu o câncer, né, em uma conversa ela disse que o sonho dela era ver o filho dela de paletó e gravata em um tribunal, né, defendendo aquelas pessoas de baixa renda que não tinham condições de contratar um bom advogado, né, e foi ali que tudo começou, né, de uma tristeza veio também uma felicidade, né, onde ela começou a fazer o tratamento do câncer, né, se não fosse a minha irmã também, a Carla Raposo, né, nada disso teria acontecido, que foi a minha irmã que deu a força, que acompanhava para o hospital, e eu fazia a outra parte, que era estudar, né, me trancar para tentar realizar tanto o meu sonho como esse sonho da minha mãe. Né, e graças a Deus, né, em 2018, quando eu já não tinha, podemos dizer, esperança, né, de iniciar na advocacia, depois de várias tentativas, né, e ela me chamou, já tinha feito a matrícula, né, para fazer até medicina no Paraguai, né, eu iria no mês de abril para o Paraguai, e ela me chamou, salvo engano, no Carnaval, isso, um mês antes de receber o resultado da OAB. E ela me chamou, me levou até o quarto dela e tinha lá Nossa Senhora Aparecida, né, que é até uma história surreal, mas que realmente existiu. Tava lá Nossa Senhora Aparecida e lá tinha uma vela acesa. Né? Ela disse que tinha acendido a vela e que tinha recebido o sinal de Nossa Senhora Aparecida, que eu tinha sido aprovado na OAB. Que massa. Né? E ali, um mês depois, realmente, eu fui aprovado na OAB e tudo deu início a partir de 2018. Né? No mês 4 de 2018, quando eu recebi a OAB, em uma conversa com ela e meu pai, eu prometi para eles, né, que eu iria ser um dos melhores advogados e que aquelas pessoas
que não tinham condições de contratar um bom advogado, elas também teriam como ter um bom advogado, porque eu iria fazer pro bono, né? Até hoje, né, todos os meses eu pego até 5 causas pro bono, né, para tentar ajudar a sociedade. E foi a partir daí que eu fui desenvolvendo um trabalho e fui percebendo que para mim ser um bom advogado eu não poderia e nem deveria ser melhor do que ninguém, né? Eu teria que ser melhor do que eu mesmo todos os dias, né? Continuar naquela jornada ali todos os dias, estudando, batalhando, e foi isso que eu fiz, né? Os meus primeiros honorários ali, eu me recordo, né, que no início foi muito difícil, né? Chegou até, no tempo era CEAL, né, a cortar a energia do escritório, 400 e pouco de débito, eu não tenho aquele dinheiro para continuar. E a minha mãe chegou e insistiu, né, porque hoje eu agradeço tudo que eu sou a ela, porque se ela não tivesse insistido nisso, eu acho que esse sonho também não tinha se realizado. E ela pagou a energia, eu reabri o escritório novamente, e aí foi que eu botei os pés no chão, né, levantei a cabeça, comecei a estudar e comecei a ter os resultados positivos, né? Todos os honorários que eu pegava de início eram transformados em pagamento de cursos, né? Comecei a viajar para outros estados, fazer curso, né? E graças a Deus, um dos primeiros cursos, né, que eu fiz foi o Tribunal do Júri, né, Brasil, né, que deu início à doutora Graça Queiroz, manda até um abraço para ela, né, que hoje ela expandiu para o mundo, né, que é uma das melhores advogadas que tem contra falsas acusações, né, de crimes sexuais, né? Então isso é muito bom. E aí veio conhecer a doutora Graça, doutor Raimundo Palmeira, doutor Anselmo, e entre outros advogados que ali eu fui conhecendo, fazendo amizade, sendo incentivado cada dia mais, né, para chegar aonde eu estou hoje, né? O que eu tenho muito ainda a aprender, né? Eu costumo dizer que o que eu sei é o mínimo, né? E que eu aprendo todos os dias, né, com outros advogados, principalmente com advogados que estão iniciando a carreira agora, né? Que a dificuldade maior do advogado hoje é no seu início, né? De ter um apoio de outro advogado para te alavancar. E isso eu não tive também, né? Infelizmente, eu agradeço até o Cristiano Tavares, que foi um dos advogados que me deu a mão, né? E eu até me arrepio de falar nisso, porque quando eu abri meu primeiro escritório, eu abri com R$1.400, né? Eu lembro até hoje... Isso, em Penedo. Né? Eu lembro até hoje que a gente tinha um pontozinho, e desse ponto eu peguei 4 tábuas, botei assim, um quadrado, como se fosse uma sala. A minha mãe foi no todo dia, logo quando abri em Penedo, e comprou uma mesinha de vidro, que montava aquelas mesinhas de alumínio e botava o vidro. E um bebedouro usado do valor de R$200. E foi aí que eu comecei a advocacia, né? E às vezes eu até conversei com o Cristiano Tavares, eu dizia, Cristiano, eu preciso estruturar meu escritório, ninguém vai querer entrar nele, né? E aí foi uma frase que ele me disse que até hoje eu levo para mim, né? E eu passo para os meus. Primeiro, faça seu nome para depois você estruturar seu escritório, né? E realmente foi isso que aconteceu. Eu estudei, me dediquei, consegui resultados que acho que em Penedo ninguém esperava esses resultados, né? Que hoje eu agradeço muito à sociedade penedense pelo que eu sou hoje, porque acreditaram no meu trabalho e acreditam até hoje, né? E foi justamente nessa fase aí que eu comecei a me especializar na área do tráfico de drogas, que era uma área que não tinha advogados especialistas ali, naquela área. Eu costumo dizer que o advogado especialista hoje ele não precisa ter um simples diploma, ele precisa ter a prática, a vivência daquilo ali, né? E como eu costumo dizer, hoje eu sou felizardo, por quê? Porque eu tenho conhecimento das ruas, podemos dizer assim, e dos livros. Das ruas, por quê? Porque na minha infância eu morei em bairro perigoso, periférico. Por mais, graças a Deus, eu nunca me envolvi na criminalidade, mas eu sobrevivi àquilo ali, né? Com pessoas, tipo, hoje tem várias crianças que ao meu tempo eram crianças, hoje é adulto, que já faleceram, hoje outras estão presas, e ainda eu tenho a felicidade de encontrar outras que viraram pessoas de bem, né? Mas eu costumo dizer isso, que hoje para você ser um bom advogado, um grande advogado, né? Porque hoje, inicialmente, todos sonham na questão dos valores que irá ganhar, na riqueza, que todo advogado vai ser rico, né? E quando eu iniciei a advocacia, eu não pensei em dinheiro. Eu pensei em fazer o bem à sociedade e mostrar que que o filho da Dona Maria, lá da Quebrada, ele vai ter a mesma defesa do que o filho do João, que mora lá na Ponta Verde, em Maceió, que tem um dinheiro para gastar. E hoje eu mostrei para a população penedense, como Arapiraca, Igreja Nova, cidades, círculos vizinhas, que independente de ter dinheiro ou não, você pode ter uma boa defesa,
Porque advogado é isso, para resolver conflitos, para mostrar à sociedade que eles não estão só. Até porque sem um advogado não há justiça. Entendeu? Sem um advogado, a sociedade está de mãos atadas. A voz da sociedade é o advogado. É o advogado que grita pela sociedade. Né? Então, a minha história do início até hoje, eu tenho muito medo. Porque minha mãe sempre me diz, hoje você tem, mas antes você não tinha. Então, guarde o que você tem, né? Ajude quem não tem a ter também. Né? Porque é muito bonito isso da minha mãe, o que ela traz para mim. Entendeu? Porque não é só você ficar rico. Né? É você mostrar para a sociedade que o trabalho que você está fazendo vai repercutir em coisas boas. Né? E hoje eu fico muito feliz em ver jovens advogados dizer que se espelham no meu trabalho. Né? Ao observar o meu Instagram, às vezes já tinham até desistido da advocacia, mas quando me vê atuando, né, bota os pés no chão ali e quer continuar. Então isso para mim é muito bom. Eu estou espelhando pessoas. E até como minha filha mesmo disse, que há mais ou menos um mês eu conversando com minha filha Laura, de 12 anos, né, eu disse, olha, pai, vamos fazer o seguinte, vamos começar os estudos agora para você ser médica, para você salvar vidas. E foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse, pai, eu não quero ser médica, eu não quero salvar vidas. Eu quero ser como o senhor é. Eu quero dar liberdade àquelas pessoas que precisam de liberdade. Eu quero lutar pelas pessoas que estão presas injustamente. E ali me tocou muito. Entendeu? Porque eu não vi minha filha dizer que queria ser advogada para ganhar muito dinheiro. E sim para tentar ajudar a sociedade, ajudar as pessoas. Ela entendeu, né? Isso. Então, isso aí me chamou muita atenção e me fortalece ainda mais. Para no dia a dia eu continuar batalhando, continuar lutando e continuar mostrando à sociedade que a balança vai continuar vibrando. Entendeu? E era até engraçado... que quando eu era jovem, né, a gente com outros amigos lá, dizia, olha, meu sonho é ser defensor público. Porque eu, como defensor público, eu vou estar com a sociedade diretamente ali. Né? Porque eu sempre dizia que para o rico, o vigor da lei. Para o pobre, né, o rigor da lei. Né? Infelizmente, né, isso vem mudando muito. Mas, infelizmente, nem tanto. Né? Infelizmente, aquelas pessoas de baixa renda, ela não tem tanta esperança como o rico tem de sair da cadeia hoje. E eu estou tentando mudar isso, né? Porque o sistema é muito forte. Né? Eu não estou aqui para tentar mudar o mundo, né? Mas sim para mudar a história de algumas pessoas. Né? Porque é muito lindo quando você consegue a liberdade, você consegue comprovar que aquela pessoa está presa injustamente, né? E ao sair do presídio, seus familiares, seus filhos vai lá e dá o primeiro abraço, né? Após ela ganhar a liberdade novamente. Então, isso daí, dinheiro nenhum paga. Né? Que é uma senhora chegar no escritório, me agradecer, chorar, né? E muitas vezes, quase todos os dias, eu escuto dizer, primeiramente Deus, segundo o Senhor aqui na terra. E justamente eu me apego a Deus. Cada causa que eu pego, eu pergunto a Deus se eu posso pegar, para Ele me dar o discernimento correto, para me poder agir naquela causa, fazer o pedido certo, entendeu? Para no final conseguir o resultado positivo. E mesmo que eu não consiga, eu fico feliz porque eu sei que eu dei o meu máximo ali. Que massa. Amigo, você falou sobre quando você era mais jovem, né? E uma coisa interessante é que quando está no início da carreira, sempre tem as dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades que você teve no início da carreira, quando você estava começando com o escritório, como advogado? A primeira dificuldade foi a financeira. Né? Sempre, né? Sempre. Que não tinha condições de abrir um escritório, né? Como eu acabei de falar, com R$ 1.200 eu abri meu primeiro escritório com 4 tábuas. E, tirando as condições financeiras, foi o apoio. Né? O apoio de outros advogados para me dar a mão e eu continuar andando com eles ali. Por quê? Porque hoje tem muitos advogados que acham que se ensinar o outro advogado vai perder espaço. Entendeu? E eu já acho diferente. Porque, como eu costumo dizer, às vezes a gente vai contratar um estagiário lá para o escritório, né? E até mesmo um jovem advogado, fazemos uma parceria, e eu sempre digo a eles, tudo que eu souber eu vou passar para vocês. E eu também quero aprender com vocês. Porque ninguém sabe tudo. Sim. Né? Então, esse apoio inicial, né,
de ter outros advogados que me apoiassem, ou até mesmo a própria OAB, eu posso dizer isso. É até engraçado, porque semana passada eu recebi uma ligação da OAB perguntando o referente à atual gestão. E a única coisa que eu falei foi que eu fiquei triste porque no momento lá das reuniões, da política, né, para voltar para a presidência da OAB, né, foi prometido que a jovem advocacia nunca estaria só. Né, mas não é isso que eu vejo na prática. Né, justamente eu vejo jovens advogados abrindo escritório e fechando seus escritórios, perdendo a esperança, né, de ser um grande advogado. Isso me entristece muito. Né? Por isso que hoje eu tento, com o pouco que eu ganho, né, abrir salas, né, fazer parceria com jovens advogados, para que eu possa dar esse primeiro apoio a eles. É como eu digo, vocês estão aqui no escritório, vocês não são meus empregados, vocês são meus parceiros. E eu tenho fé em Deus que um dia vocês também vão ter condições, vocês vão abrir seus escritórios e vamos continuar a parceria. E vai ser muito bom para mim ver vocês crescendo lá fora também. Entendeu? Porque eu não tenho o prazer de não ensinar porque eu tenho medo de perder ou de perder cliente. Eu tenho o prazer de ensinar porque eu sei que lá na frente, quando a pessoa é grata, ela não vai nem agradecer a mim, vai agradecer a Deus por ter me colocado no caminho dela. Entendeu? Então, a maior dificuldade hoje que eu posso dizer do jovem advogado é do apoio inicial, né, de outros advogados. Porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Você tem que ter a parceria. Hoje a advocacia é parceria. É trabalho em conjunto. É um apoiando o outro. Né? Que, infelizmente, não é isso que visualizamos hoje na sociedade. A maioria dos advogados é brigando, é discutindo, é um querendo queimar o outro. Né? Mas eu já trabalho diferente. Né? Se alguém me ver falando mal de um advogado, pode bater na minha boca, porque eu acho que isso nunca vai acontecer. Né? Até mesmo pela ética da advocacia. Né? Por isso que eu digo que eu acho muito bonito, né, os policiais. Porque se você mexer com um policial, é que nem uma família de ciganos. Né? Não sei se você já percebeu, eu tenho muitos clientes ciganos, que se você mexer com cigano, aparece cigano, ninguém sabe de onde. E deveria ser isso com a advocacia. A partir do momento que mexer com um advogado, todos os advogados chegarem junto e dar o apoio necessário. Né? E realmente não acontece isso. Mas, enfim, ainda eu sonho em dias melhores para a advocacia quanto a essa questão do apoio, né, aos jovens advogados e da união em si entre todos os advogados. Diogo, e você falou que seu pai era policial, né? E que o sonho dele era esse para você, mas para ele, como foi ver você seguir outra profissão, outra carreira diferente da dele? Isso, meu pai era policial militar, né? Hoje ele não faz parte mais dos quadros da Polícia Militar, mas voltou para o Estado, né? Fico muito feliz com isso. E de início foi um choque, né? Pô, você está soltando criminoso, né? Como é que prende? Você vai lá e solta, né? Que nem muitos policiais dizem, eu estou enxugando gelo, né? Eu prendo, o doutor vai e solta. Não é bem assim. Mas aí eu fui passando para meu pai, né? Que ali, que hoje, né? Não existe mais o Diogo, é o Raposo, o doutor Raposo, que até o nome começou a mudar junto à sociedade. E eu conversando com meu pai, eu disse, olha, ali quem tá é o Diogo advogado. Entendeu? E o que eu estou defendendo é o direito, é a garantia de cada cliente. Eu não estou defendendo o bandido, eu não estou defendendo e apoiando o erro que ele cometeu. Entendeu? Então, o senhor precisa entender que eu quero ser justo, não comigo nem com o senhor, mas justo com a sociedade que confia no meu trabalho, entendeu? E eu tenho que garantir àquela sociedade o que prevê a Constituição, nossa Carta Magna, né? O Código de Processo Penal, né? Que é as garantias, é os direitos. Cometeu o crime, cometeu, pega a pena no mínimo legal, é reincidente. Vamos pedir uma absolvição por falta de provas, vamos pedir uma clemência no júri, né? Porque muitos casos já aconteceram em júri de eu conseguir absolvição por clemência, né? Que a clemência nada mais é do que o perdão da sociedade. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, perdoou a todos, a sociedade também tem esse dever de perdão. Então, até um tempo mesmo atrás, eu tinha conversado com meu pai referente a uma situação, um processo que eu tinha pego, né? E ele me perguntou se ali valia a pena eu pegar aquele caso, né? Que foi um caso de repercussão e tipo, envolvendo policiais também. E aí eu acabei não pegando de respeito a ele. Entendeu? Porque eu vi que ele ficou sentido
Porque quando se fala em um policial, eu sinto ali que é o sangue dele também. Sim. Que nas veias dele corre o sangue de polícia ainda, entendeu? Então, às vezes, nem todas as causas são causas para você, entendeu? Porque muitos advogados dizem, eu quero ganhar meu dinheiro, né? Mas se você entrar em uma causa para defender um cliente só pensando no dinheiro, pode ter certeza que você não vai conseguir o resultado tão almejado. Porque o dinheiro, eu volto a dizer, ele faz parte do processo, ele é consequência do seu trabalho. Mas a partir do momento que você escolhe uma causa, escolhe defender as garantias de um cliente, você tem que se jogar de corpo e alma, né? E como eu costumo dizer, a justiça trabalha com provas. Então você tem que deixar seu emocional de lado e trabalhar em cima da produção de provas, né? E hoje eu fico muito feliz porque meu pai tem muito orgulho de mim, né? De quem eu me transformei, de quem eu sou hoje, né? Que nem já chegou casos mesmo de meu pai estar em alguma localidade, as pessoas chegarem e conversar com eles, e olha, seu filho é um ótimo advogado, graças a Deus, Deus botou o seu filho no nosso caminho, meu filho hoje está em casa, meu filho mudou, está trabalhando, tem família constituída, e meu pai chorar, né? E dizer, caramba, meu filho fazendo tudo isso. Trouxe mudança, né? Entendeu? Então, isso para mim é muito satisfatório. Por quê? Porque eu não estou fazendo um bem só para a sociedade em si, mas para o meu pai, para minha mãe, para meus sobrinhos, entendeu? Para minha irmã, para toda a minha família. Né? Já teve momentos assim de algum caso você ser ameaçado porque você está numa posição exposta, né? Que você está indo ali muitas vezes contra o desejo de um júri ou o desejo de interesses que estão além do tribunal ali, que possam ser maiores, e você fica exposto, né? Sim, os riscos existem, né? Infelizmente. Nem sempre, né, os lados saem felizes, né? E já aconteceu uma situação, né, ameaça assim, direta, só nesse caso, né, que eu acompanhei um cliente, né, para a delegacia, para se apresentar, prestar depoimento referente a um crime, né, anteriormente cometido pelo mesmo. E em momento pretérito, eu estive lá na delegacia, conversei com os policiais responsáveis pela apresentação e marquei dia e hora. Enfim, na data e na hora, né, eu fui apresentar esse cliente, né, junto com outra colega advogada também. E assim que eu cheguei na delegacia, né, eu fiquei na porta conversando com ele, explicando a situação, né, e orientando antes do depoimento. E logo em seguida entramos na delegacia. E eu não posso citar nomes, mas eu recebi uma mensagem, né, e uma fotografia minha na porta da delegacia. Caramba. E aquilo ali já me surpreendeu, porque o que está acontecendo? Né? E ali pedi para me ficar ali, para não sair, e me dar um certo apoio. Enfim, estava tudo planejado, tipo, para matar o cliente e o advogado também junto, né? Porque estava defendendo um bandido, entendeu? Então, quer dizer, a minha vida estava em risco, né? Mesmo eu estando ali no exercício da minha profissão, certo? E graças a Deus eu fui salvo, porque estava na mão de um colega meu, de um amigo meu, que conheceu que era eu, ligou pro pessoal e disse que ninguém ia fazer nada disso. Então, infelizmente, hoje, a advocacia criminal, podemos dizer que existem seus riscos, mas é satisfatória ao mesmo tempo, né? Porque após todo esse imbróglio, né, eu consegui reverter a situação. Porque ali as pessoas que estavam envolvidas me conheceram de verdade, né? Perceberam que eu estava ali exercendo o meu trabalho, minha função de advogado, que eu nunca fui conivente com o crime praticado pelo meu cliente, né? E eu reverti a situação no sentido, né, de tudo se esclarecer. O pessoal que tinha sofrido os danos conseguiram recuperar, né, os pertences, alguma parte, né, e souberam de toda a situação, né? Mas eu corri esse risco e eu passei, né, agradeço até a Deus hoje, mas passei de morrer nesse dia aí. E foi bem complicado, viu? E já teve outras situações, tipo, mas não de ameaça, né, direta, né, mas de insatisfação de outras pessoas, de outras partes,
Né? Dizer, aquele advogado é isso, porque ganhou a casa, se não fosse ele, blá, blá, blá. Mas, tipo, tudo se acalmou e tudo voltou ao normal. Porque eu deixo bem claro, né, para a sociedade, para os clientes e para quem me conhece. Se eu tivesse medo de morrer, eu não era advogado criminalista. Né? Então, se você é covarde, não seja advogado. Né? Você está botando a sua cara para bater. E se bater é consequência. Né? Mas, creio eu, hoje é como até em um júri em Penedo mesmo eu disse. E muitos policiais amigos meus dizem, meu amigo, como é que você entra numa quebrada dessa? Infelizmente, eu ganhei o respeito da quebrada. Entendeu? Da mesma forma que eu respeito eles, eles me respeitam. Né? Eu não maltrato, eu não falo mal. Enfim, eu tô ali para fazer meu trabalho. Eu entro, saio e nada acontece. E eles me respeitam. Né? Eu costumo dizer, às vezes, até quando eu chego no sistema prisional, a cadeia vibra quando eu chego lá. Né? E o pessoal, o Raposo chegou, o Raposo chegou. Quer dizer, até os policiais penais às vezes conversam comigo e Raposo, seu nome aqui é bem falado. Ele tá de parabéns. E outros policiais penais eu conheci até no júri, e no próprio júri, eles falam que dentro do sistema prisional o pessoal conversa muito e fala muito no meu nome. Né? E creio eu que tudo isso se resume em um trabalho sincero. Que eu costumo dizer, eu não trabalho vendendo sonho a cliente nenhum. Se esperar um atendimento para me dizer, olha, me pague 20 mil reais que eu vou soltar seu filho daqui a 30 dias. Eu não vou ganhar mais dinheiro, porque eu não vou vender sonho a cliente nenhum. Eu vendo realidade, eu vendo trabalho. Entendeu? E a esperança eu dou a cada um deles quando eu começo a atuar. Que eles começam a ver o resultado. E aí vão criando aquela esperança dele e no final vem um resultado positivo que é a tão sonhada liberdade do seu ente querido. Né? Para voltar ali para o seio familiar, para recomeçar novamente. E eu sempre digo aos clientes, quando eles saem no presídio, que eu vou dar cumprimento aos alvarás. A partir de agora, você tem que recomeçar. É uma nova fase, uma nova vida. Bota os pés no chão e boa sorte. Uma coisa que eu sei que muita gente que não é da área, mas que também vai estar assistindo e vai perguntar, que é normal para a sociedade, e se o cara voltar de novo? Já aconteceu? Várias vezes. E quase sempre, né? E como é que fica... Aí a minha pergunta, como é que fica o psicológico nessa hora? Porque haja psicológico, né? Para atuar como você atua. Né? Porque você está ali no meio. Realmente é uma coisa que você não está pendendo para nenhum dos dois lados. Você está para fazer a justiça realmente valer. Né? Então, você está ali naquele meio, né? E além do psicológico, tem essa questão, né? De muitas vezes... O lado que você defende pode voltar a querer ser defendido de novo. Porque eles dizem assim, meu advogado me solta, né? Isso. E já aconteceu várias vezes, né? De a gente conseguir a liberdade de um cliente e que nem já teve casos aí, depois de 10 dias o cliente cair de novo. Né? Ser preso novamente. E aí é como costuma, aí, doutor, me solta agora. Não tem como eu lhe prometer que vou lhe soltar. O que eu vou lhe prometer é meu trabalho. Né? Vamos para a audiência de custódia, vamos ver quais são as provas contra você... E vai ter todo um trabalho pela frente. Já aconteceu. E essa questão do psicológico, né, eu costumo dizer sempre, né, que eu comecei a me apaixonar pela psicologia forense logo após o direito, né, que assim que eu comecei a advogar em 2018, né, eu pretendia, né, ainda pretendo fazer a psicologia, né, a faculdade de psicologia, para poder desenvolver ainda melhor o meu trabalho, que é na psicologia forense. E eu costumo dizer aos meus clientes, né, e até o pessoal do escritório, que eu não sou só advogado, às vezes eu sou psicólogo também. Porque às vezes chegam familiares de clientes lá no escritório e ali eu tenho que acalmar o emocional dela e mostrar a realidade da vida. Porque às vezes os familiares não estão em si, não estão na realidade, porque acham que o filho está preso, né? Mas que vai sair amanhã. Às vezes ele já foi condenado até a 10 anos de pena de cumprimento, já estão cumprindo. E às vezes os clientes chegam lá, doutor, será que daqui próximo mês o juiz concede a liberdade dele? Né? Então a gente tem que fazer esse papel de psicólogo também, né? Tem que dar assistência aos familiares dos clientes, porque é necessário isso aí. Né? Porque você não precisa ter um vínculo apenas com o cliente, mas com seus familiares também. Porque nenhum advogado trabalha sozinho. O advogado trabalha em conjunto com os familiares do cliente. É uma acessibilidade, né? Isso.
de você ter que passar, que nem você falou, a realidade dos fatos para as pessoas, mas também entender que ali muitas vezes tem um emocional que está abalado, um Querer sentimento. algo quase impossível, né? 10 anos para É um sentimento que foi gerado através de um terceiro, né? Porque muitas vezes é uma mãe que não teve nada a ver com o que o filho fez, mas que está ali em uma situação delicada e você tem que saber como se portar nessa hora, até para que não dê até a sua fala não piore mais a situação, né? Isso, que nem já teve casos, né, de cliente chegar no escritório e dizer, doutor, chega chorando, doutor, fui no advogado tal, foi dizer que meu filho tinha que pagar a pena mesmo, que ele errou, tem que pagar mesmo. Que é isso, doutor? Não sei. Quer dizer, é como costumo dizer, há advogados e tem advogados. Então, tipo, nem todo mundo nasceu para advocacia. Muitos estão apenas por condições financeiras, visando valores, né? Porque a advocacia em si, principalmente a advocacia criminal, né? Lidamos muito com o sentimento social, entendeu? Até mesmo quando eu vou subir em um júri, né, eu explico aos advogados que estão comigo ali que não devemos pensar apenas, né, no cliente, na família do cliente. Devemos respeitar também, pensar nos familiares que estão ali no júri, né, do falecido também, da pessoa que foi vítima, né, que temos que demonstrar o respeito a eles também. Né? Então, é bem complicada essa situação. Se o advogado não souber lidar com isso, né, ele vai mostrar à sociedade, né, que realmente ele não deve confiar no advogado. Porque é isso que eu tento mudar todos os dias. Né? Eu tento todos os dias fazer com que a sociedade volte a acreditar que o advogado é essencial para a justiça. Que sem um advogado, ninguém vai ter uma defesa, ninguém vai ter seu direito garantido. Né? Porque hoje em dia está saturado de advogados, entendeu? E a sociedade, a cada dia que passa, desacredita no trabalho do advogado. Infelizmente. Infelizmente. Né? Ou a gente tenta mudar isso, ou mais na frente, pode ter certeza, que vai ter uma advocacia ainda mais saturada, certo? E a gente vai perder a sociedade. Entendeu? Porque eu costumo dizer, porque às vezes a gente chega numa audiência, chega em um júri, né? E o que eu observo são juízes agindo como robô para tentar, através de suas decisões, mostrar autoritarismo e mostrar que está agindo pelo clamor social. Então, hoje, o que eu sonho na minha advocacia, pelo menos, é encontrar juízes que apliquem aquilo que determina nossa Constituição, as nossas leis brasileiras. Né, que não ajam apenas pelo clamor social. Porque às vezes acontece um crime na sociedade, a sociedade se revolta, né, a mídia sensacionalista, como sempre, vai atacar, porque o primeiro a acusar é a mídia, não é o Ministério Público. Exato. Entendeu? E às vezes o juiz toma uma decisão ali para satisfazer o ego de algumas pessoas, do clamor social. Isso não pode acontecer, porque às vezes o cliente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, tem trabalho fixo, família constituída, que hoje já é a jurisprudência pátria do STJ, né? O STJ e o STF já entende que por si só, né, bons antecedentes, por si só não cabe a liberdade do cliente, né? Mas tem que ver cada caso. Porque, um exemplo, vamos dizer que tentativa de homicídio. Houve uma briga ali no bar, um atirou no outro e tá preso. E aí a mídia começa a largar o cacete ali, largar o pau no cliente, né? Aí vem a sociedade também, postando vídeos e tal. Aí quando chega numa audiência, o juiz vai dizer o quê? Vou manter ele preso, porque se eu soltar a advogada, a sociedade vem me atacar. Entendeu? Então, às vezes, eles não querem esse ataque social. Entendeu? Eles querem trabalhar junto com a sociedade. Isso não pode existir. Se o cliente não causa risco à sociedade, não é quanto mais na prática criminosa. Né? Tem trabalho fixo, podendo ser encontrado em qualquer local para responder pelos seus atos. Por que encarcerar? É como a própria justiça diz. Né? A prisão preventiva é a última ratio. É a última alternativa que o juiz deve tomar. Entendeu? Então, se cabe a liberdade provisória, independente do clamor social, o juiz tem que conceder a liberdade provisória. Né? Então,
diante de tudo isso aí, hoje, eu posso dizer que a justiça em si, ela trabalha junto à sociedade. E a sociedade, né, se apoia, se apega ao trabalho do advogado, né? Então, se não existir advocacia hoje preparada para desenvolver um trabalho junto à sociedade e até o próprio judiciário, infelizmente, tudo isso vai cair por terra. Muito massa, velho. Tem alguma história que você queira contar que aconteceu no júri que para você foi uma das assim, mais impactantes durante Mais esse... marcantes. É? Teve duas, né? Na verdade, teve 4 situações, né? Eu vou tentar ser bem breve, pelo menos em 2, né? Eu sempre tive um sonho, quando eu comecei a advogar, né? Comecei a atuar no Tribunal do Júri, né? De expandir meu trabalho para outros estados, né? E aí, quando eu comecei a mostrar resultado, ter resultados positivos, né? Aqui em Alagoas, eu comecei a receber convites para fazer outros júris fora, em Santa Catarina, Goiânia. E graças a Deus, a gente vem crescendo a cada dia. Mas uma história que me chamou muita atenção, né, foi de um caso de uma cliente lá da comarca de Penedo, certo? Essa cliente tentou cortar o cabelo de outra mulher, né, que maltratou seus filhos, né, que no caso era madrasta no tempo, maltratou seus filhos. E ali, como eu acabei de dizer, né, o juiz naquele momento ali agiu pelo clamor social, né? Não se atentou às provas que existiam ali, né, nos autos no primeiro momento, né? E a sociedade disse, ela queria matar, a mídia sensacionalista começou a sair em todo que era jornal lá da cidade de Penedo, né? Mulher tenta homicídio contra outra dentro de um ônibus. Enfim, saiu mandado de prisão para essa mulher. Ela me procurou, né? A gente tentou, de toda maneira, né, demonstrar o juízo ali competente ao tempo, né, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Penedo, que aquela mulher não trazia risco a ninguém na sociedade. Que era uma mulher de bem, trabalhadora, né, que sofreu muito, né, no seu antigo relacionamento. E ela acabou sendo presa. E aí foi quando começou toda uma história, né? Os seus filhos praticamente ficaram órfãos de uma mãe presa, né? E eu disse, e agora, meu Deus? E aí eu pedi discernimento a Deus, né? E pedi que Ele me mostrasse o caminho certo, né? Para chegar até a liberdade dela. E depois de todo o trabalho, né? Ela foi a júri popular. E aí foi nesse momento que eu consegui produzir provas, né? Juntei no 422, que é um artigo, né? No 422 juntei as provas que deveriam juntar e fomos para o júri. E foi muito legal tudo que aconteceu ali, porque a sociedade foi apoiar ela. A sociedade penedense teve em peso lá no Tribunal do Júri, lá na 4ª Vara de Penedo. A mídia ficou contra a sociedade e Isso. foi a favor, né? Isso. É nessa hora que a mídia muda também. Porque eu comecei a demonstrar dentro do processo, né, que aquela acusação, né, não condizia com a verdade dos fatos. Né? Como eu costumo dizer, a justiça são provas, né? Tem que trabalhar em cima das provas. E ali eu comecei, né, a demonstrar aos jurados ali que realmente a intenção da minha cliente não era de ceifar a vida de ninguém, né? Que apenas, podemos dizer, dar uma lição, né? Mostrar a ela que ela não poderia fazer isso com a filha dela, que estaria errado também. Foi cortar o cabelo, acabou machucando a cabeça, né? Eu demonstrei, através de um trabalho técnico, né, que não foi perfurada a massa cefálica dela, apenas foi uma pancada na cabeça, uma perfuração mínima de 1,5 centímetros, né? Porque quando se trata de pancada na cabeça é muito sangue, né? E aquela foto ensanguentada ali levou a sociedade a achou que realmente seria uma tentativa de homicídio. Enfim, no final do júri, né, o que mais me emocionou ali foi que eu contei a história que o filho dela tinha pedido, né? Que pelo menos eu conseguisse levar a mãe dele para passar Natal e Ano Novo com ele em casa. E aí foi onde os jurados caíram em pranto, né? E eu demonstrei que a intenção dela não era matar e demonstrei
Tanto que o pai das crianças e a madrasta estariam mentindo. Que eu juntei áudios, consegui áudios, né, eu não posso dizer a fonte, né, que ali dizia toda a verdade. Né, que ela realmente maltratava as crianças, que o pai, de alguma maneira, foi conivente, né, por medo de perder a casa, por medo de perder ela. Né, e aí eu até expressei esse sentimento lá, né, que mulher nenhuma vai fazer eu me afastar de minha filha, né, e muito menos, né, deixar o convívio, né, com a minha filha. E no final foi 4-0, né, absolvendo ela, né, de tudo ali. E eu me lembro até hoje que no momento da absolvição ela se levantou, me deu um abraço, né, a cliente, e agradeceu por tudo ali. Né? Mas o que eu tenho que deixar claro é que o que mais chamou a atenção foi no momento do testemunho, né, da suposta vítima, que ao ser perguntada se teria algum problema de falar na presença da ré, né, da minha cliente, ela informou que não queria falar na frente dela porque tinha muito medo dela, temia ela. E aí ela foi tirada do plenário do júri. E a suposta vítima deu o depoimento dela ali. E o que mais me chamou a atenção, que depois do depoimento dela, ela não foi embora. Ela rodeou, saiu pela outra sala e ela voltou para o plenário e sentou lá atrás. E aquilo ali eu percebi que eu já tinha desfeito, né, uma montagem de um crime inexistente. Ela mesmo se entregou, né? Entendeu? E que ela estava ali para satisfazer o ego dela e ver a minha cliente saindo do júri condenada. E aí foi onde eu demonstrei aos jurados isso. Voltei o vídeo, ela dizendo lá que tinha medo, que temia. E perguntei aos jurados, não precisam me responder. Mas por que, se ela tem tanto medo de falar na frente dela, ela está ali atrás hoje para satisfazer o ego dela? Para ver ela sair daqui condenada. E eu até falei, né, que se ela saísse condenada lá, eu parava de advogar. Porque eu não iria mais acreditar na sociedade. Porque foi demonstrado pela defesa que o objetivo dela ali, e nunca existiu o dolo de matar, né, apenas de dar um susto para ela não mexer mais com os filhos delas, e demonstrei à sociedade que eles não deveriam satisfazer o ego dela, de condenar uma pessoa inocente, uma pessoa batalhadora, que sofreu tanto na vida, né, trabalhando de roça, para poder satisfazer o ego. Enfim, a sociedade, no mesmo tempo, começou a olhar, né, para ela. E ali foi um momento da minha vida que, quando saiu o veredito do júri, eu comecei a chorar também. Eu fui em pranto, comecei a chorar e eu percebi o quanto eu era capaz na minha vida de fazer o bem à sociedade e de restaurar famílias. Porque, às vezes, restaurar famílias não é só tirar alguém das drogas, levar ele para casa, não é salvar a vida de ninguém como os médicos fazem, mas também é de mostrar à sociedade a verdade real dos fatos, né, e levar de volta para casa para ela poder voltar a viver com seus filhos. Que isso aí, olha, chocou muito. Sabe, chocou muito de verdade. E até hoje, né, creio que já passaram 3 anos, e até hoje a sociedade penedense vê isso aí, né, me elogia muito pelo que eu fiz, porque, tipo, creio que foi Deus que me botou no caminho dela. Que é uma acusação errada também, né, Diogo? Isso. Acaba com a dignidade da pessoa para sempre. Às vezes a gente não consegue mais um trabalho, não consegue mais nada na vida por causa de uma acusação que, na verdade, não é verdade. Isso. Mas é bem complicado. Mas, em si, hoje ela é uma mulher mais forte. Por tudo que ela sofreu dentro do sistema prisional. E quando ela entrou dentro do sistema prisional, as outras detentas acolheram ela lá dentro, né? Por saber que ela estava presa por defender seus filhos, né? Por ser uma verdadeira leoa. Né? Eu sempre chamei ela assim, de leoa. Você é uma leoa, você defendeu os seus filhos e continue fazendo isso, né? Mas antes de agir, pense um pouco, né? Porque se forem mexer mexa comigo, mexa com qualquer pessoa, mas não mexa com a minha filha, né? Eu costumo dizer, e hoje em dia todos nós sabemos disso, né? Que todo mundo pode responder um processo criminal por homicídio ou tentativa de homicídio,
né? Porque às vezes você vai para uma legítima defesa, alguém vai lhe matar, você vai revidar e você acaba sendo preso, né? Vai mexer com seu filho, você de cabeça quente ali, você faz algo que não deveria fazer e acaba respondendo por isso. E às vezes a justiça é falha quanto a isso, né? É isso que eu tento mostrar à sociedade, né? Que eles sozinhos, eles não são ninguém, né? O advogado sozinho também ele não é ninguém, porque a força do advogado vem da sociedade, entendeu? O outro júri que eu fiz em Santa Catarina, né? Eu até agradeço o colega, o Júnior Silva, que foi através do convite dele para fazer esse júri lá em Santa Catarina. Foi um júri que mexeu muito com a minha carreira, porque eu perdi voo, fiquei 2 dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, chorei, né, no aeroporto, mas consegui chegar lá. E quando eu cheguei, o júri já tinha começado. Né, eu entrei, todo mundo olhou para mim. E o promotor estava acabando de sustentar. E aí, quando eu entrei lá, que botei a toga aqui, eu entrei, cumprimentei os jurados, cumprimentei o público lá que estava presente. E eu olhei para o Júnior e falei, cadê o réu? Cadê o cliente? Tá ali. O cliente lá numa sala atrás, afastado. Os jurados não estavam vendo ele, porque em um júri, os jurados precisam visualizar o réu, precisam saber quem é o réu. Entendeu? E quando eu pedi ao magistrado para tirar o réu daquele local e botar ao lado da defesa, é justamente porque a defesa anda ao lado do cliente. E sempre tem que ser assim. Isso. O juiz permitiu e trouxe. Quando o cliente veio, ele veio algemado nas mãos e nos pés. Nenhum animal merece isso. Por mais bárbaro o crime que ele cometa. Ninguém merece passar pelo constrangimento que o cliente passou nesse tempo aí. E aí, nesse júri, né, eu me lembro que de 7 jurados, 5 jurados começaram a chorar ali. Porque o cliente cometeu um crime em legítima defesa. Porque ele era abusado desde os seus 12 anos de idade. E com 18 anos ele cometeu esse crime porque estava sendo abusado também. E foi demonstrado isso no júri. Eu passei vídeos gravados da pessoa que foi assassinada, obrigando o cliente a fazer ato sexual com ele. Eu demonstrei isso à sociedade, a sociedade começou a chorar. Entendeu? Mas ao final o cliente foi condenado. E aquilo ali me surpreendeu. Né? Por mais que você mostre um trabalho, mostre as provas ali dos autos, você está lidando, né, com sentimento social. Então, mesmo assim, ele foi condenado, não foi? Foi condenado. Entendeu? E ao conversar com os jurados ao final, né, que todos vieram me conhecer, falando com o juiz, com o promotor, né, e eles informaram lá que lá em Santa Catarina eles pensam diferente. Que por mais que ele tenha sido abusado, mas ninguém pode tirar a vida de um ser humano. Se tirou, tem que pagar. E eu já não concordo muito com isso. Entendeu? Se tirou, tem que pagar. Mas se for em legítima defesa, a própria lei, né, permite você agir de maneira moderada, né, para defender a sua vida. Mas eu até vale a pena, né, trazer aqui hoje que ao final, antes de dar o veredito, o magistrado, né, pediu 10 minutos e começou a elogiar a banca defensiva, né? E aqui em Alagoas, né, se conhece muito pela cidade do Carlinhos Maia, né? E o magistrado reconheceu, né, que em Alagoas também existem vários advogados, né? E existem advogados jovens, né, tribunos, né? E ele agradeceu pela aula de direito penal, processual penal e pela aula de vida que eu dei lá no Tribunal do Júri de Santa Catarina. Isso daí me emocionou muito, né, e me fortaleceu ainda mais, né, para cada dia mais eu ser ainda mais forte, né, e poder passar para a sociedade aquilo que ela precisa. E ainda levando em consideração todo o trabalho que você teve só para chegar, né? Isso, só para chegar. Então ali foi uma lição de vida, né? Porque eu sempre digo, né, a persistência e a lealdade sempre vão andar comigo, né? E eu persisti lá. Eu persisti até chegar lá e eu cheguei, né? E eu fui leal aos advogados que me contrataram, que confiaram no meu trabalho. Entendeu? Porque eu costumo dizer que sem a lealdade não existe o trabalho. Entendeu? Eu já recebi várias pancadas de pessoas que trabalhavam comigo, que eu dei tudo e me devolveram com pancada, com deslealdade. Né? Eu costumo dizer que
quando você é desleal com alguém, você vai continuar sendo desleal com outras pessoas. É da pessoa, você né? nunca vai ser leal a ninguém, entendeu? E quando eu perco a confiança em alguém, ela nunca mais terá minha confiança de volta. Eu posso até fazer parcerias, desenvolver algum trabalho, mas a confiança de verdade ela jamais terá, entendeu? É como eu costumo dizer, a justiça e a verdade, ela é uma só. A verdade uma hora aparece e a justiça é feita, como já aconteceu em vários casos, né? Porque hoje tudo mudou. Se o promotor de justiça está acusando, ele tem que provar que o cliente é culpado. E hoje mudou. O promotor acusa de maneira genérica e o cliente que se vire para provar sua inocência. Dessas para Entendeu? provar. E justamente foi aí que eu comecei a investigação defensiva. Realizar um trabalho que é perigoso. Que é perigoso. Você ir para um local de um crime, você investigar pessoas ali, você tirar fotografia, pegar áudios. defender o Muitas vezes cliente, pessoas né? bem Pra defender posicionadas na sociedade. Isso. E até tem um caso, né, bem curioso na comarca de Maceió. Certo? Que um cliente lá foi preso, a polícia invadiu a residência do cliente. Invadiu mesmo, sem mandato, sem ordem judicial. Né, informou que já estava em busca do cliente, que visualizou o cliente jogando droga do apartamento. Enfim, quando o cliente chegou na central de flagrantes, né, ele teve a oportunidade de entrar em contato comigo. Né, eu pedi para outro colega acompanhar o flagrante e fazer a custódia, enquanto eu me direcionei até o local dos fatos. E quando eu cheguei no local dos fatos, eu percebi que aquela narrativa dos militares nunca existiu. E aí eu comecei a fazer o trabalho de formiguinha, devagarzinho. Tirar foto, a pegada do coturno pulando o muro, puxando as câmeras. Solicitei do juízo o GPS das viaturas, para saber qual foi o deslocamento, de onde os policiais vieram, para ver se realmente estava em perseguição ao cliente. E uma coisa que eles não sabiam, que o cliente estava usando a tornozeleira eletrônica. O cliente estava sendo monitorado 24 horas pelo próprio Estado. E eles não sabiam. E eles não sabiam. E o local que eles disseram que encontrou o cliente não batia com as informações prestadas pelo COPEM, que é o responsável pelo monitoramento. Entendeu? E as informações prestadas pela própria Polícia Militar, Não referente ao GPS, não batia. E foi ali que começou a mudar toda a versão. Entendeu? E aí eu pedi a nulidade de todas as provas, o trancamento da ação penal, e ao final eu consegui. E aí o cliente saiu, né? Agradeceu muito, e eu mostrei mais uma vez à sociedade que ali eu não estava garantindo um crime, né? Um suposto crime praticado pelo cliente. Eu estava garantindo o direito que ele tem, né? De provar sua inocência. E foi isso que corremos atrás e comprovamos. Entendeu? Por mais que os policiais ficaram chateados, né? Que né, tem essa situação também, que muitos policiais me odiavam, até me conhecer de verdade. Né? Já encontrei vários policiais em flagrantes, né, os policiais conversar comigo e dizer, doutor, foi muito bom lhe ver hoje aqui conversar com você. Mudei totalmente meu pensamento contra o doutor. Né? Porque pelo que me falavam, você era isso, que era contra a polícia, e você só faz seu trabalho, doutor. Eu digo, como é que eu vou ser contra a polícia se eu tenho sangue de polícia? Né? Infelizmente, a minha profissão, o meu amor é pela advocacia. Eu respeito dos senhores, cada um faz seu trabalho. Mas cada um fazer o seu trabalho de maneira legal. Entendeu? E graças a Deus, hoje vem dando certo. Né? A gente vem fazendo o trabalho, né? Junto à sociedade de maneira exemplar, podemos dizer assim. Né? E eu fiquei muito feliz referente a essa situação da invasão de domicílio, quando eu tive minha própria jurisprudência, creio que foi em 2020, 2021. Foi a primeira jurisprudência aqui que teve no estado de Alagoas referente à invasão de domicílio, né? Que foi reconhecida a nulidade, que os policiais não poderiam entrar na residência de um cidadão sem ordem judicial, se não fosse para prestar socorro, né? Ou em estado de flagrância. Né? Então, graças a Deus, isso vem desenvolvendo. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né, já é jurisprudência pacificada, né, até mesmo por vários julgados do Rogério Schietti, que é um dos ministros, né, que vem ensinando realmente, né, a polícia a trabalhar e demonstrando que caso, né, a polícia continue agindo de maneira ilegal, eles terão que responder na medida da sua culpabilidade.
Né? Da mesma forma de um advogado. A partir do momento que o advogado trabalha de maneira errada, pegando valores de um cliente que não deve pegar, ele vai ter que responder na medida da sua culpabilidade. Imagine você estar dentro da sua residência, com seus familiares, e a polícia invade ali sem ordem judicial. Ah, porque eu recebi informação que aqui era um ponto de droga. Investigue, né? Tire fotografias, né? Mostre ao juiz que vocês estão corretos na sua investigação e peça um mandato de prisão e vá lá e prenda. Né? É bem complicada essa situação. Hoje, para você ser um advogado criminalista, você tem que ser uma pessoa inteligente. Porque você tem que ser inteligente para trabalhar. Porque se você não for, você for trabalhar com o seu emocional, vai complicar a sua vida. Trabalha você vai arrumar muitos inimigos. Eu vejo muito você utilizando o termo a balança vibra. De onde surgiu esse termo? É até engraçado. Creio que em 2020, 2019, por aí, estávamos em um flagrante, né, lá na comarca de São Miguel. Porque antigamente, em Penedo, não tinha flagrante, né? Tinha que ir para São Miguel, hoje está tendo. Mas todos os flagrantes daquela região ali da 4ª circunscrição do plantonista, tinha que ir para São Miguel para fazer o flagrante lá. E lá tinha alguns policiais, até hoje eu lembro, os policiais de Pelópolis, até um amigo meu lá, né? E prenderam os clientes. E ali os policiais tudo vibrando, né? E eu acho bonito, né? Quando o policial prende ali, né? Posta a droga e tal, eles estão mostrando à sociedade que estão na rua, que estão trabalhando pela sociedade, né? E ali eles vibrando, a caveira vibrou. E aí esse policial, né? Que eu não vou citar o nome, chegou pra mim, e aí, doutor, a caveira vibrou mais uma vez. Aí eu olhei pra ele e falei, irmão, vou mostrar a você que amanhã, na audiência de custódia, quem vai vibrar é a balança. E no outro dia eu consegui a liberdade do cliente na audiência de custódia e eu liguei para ele. Eu disse, a balança vibrou. E aí, a partir desse momento, começou a pegar. A balança vibrou e estourou por todo o Brasil. Até em Goiânia mesmo, né? Que eu quero agradecer, até citar o nome do advogado, amigo nosso, que nos deu um grande apoio lá em Goiânia. Não conhecíamos ninguém, que é o doutor Saulo. Né? Quando cheguei lá para fazer o júri, ele nos deu todo um aparato, nos apresentou o juiz, o promotor, demonstrou lá como seria o trabalho. E até ele disse, doutor, a balança vibra lá em Alagoas, né? Eu escuto muito falar nisso. Né? E hoje eu fiz bonés e tal. E Massa. Eu tenho muito orgulho, né, dos bonés que a gente fabricou referente à balança vibra, que eu lanço eles, eu mando distribuir para a sociedade mesmo da quebrada, como eu posso dizer assim, né? Tipo, eu tava até um tempo no escritório e passou o caminhão do lixo e os gari vinha. E um dos gari tava com meu boné e gritou, doutor, eu quero boné. E eu parei lá e fui dar a cada um mais bonés e eles todos usam. E com o maior orgulho para mim, porque eles usam com a maior satisfação. Não é forçado para que ele apareceu para mostrar que está do lado do doutor. É porque eles gostam realmente e admiram o trabalho que a gente vem fazendo junto à sociedade. E eu prometo à sociedade que isso é só o início. É só o início. E que também não é uma disputa, né? Entre a balança vibra ou a caveira vibra. Não, é que quer mostrar que do mesmo jeito que a justiça está sendo feita por um, também está sendo feita do outro lado. Positivo. Da mesma forma que a Polícia Militar está fazendo o trabalho dela de excelência, a advocacia também está. Porque ao mesmo tempo que os policiais militares estão tirando, né, pessoas que cometem crime da rua, né, o advogado está demonstrando à sociedade que está garantindo o direito daquele cliente. Né? Se ele tem o direito de responder o processo em liberdade, ele tem que ganhar a liberdade dele, tem que ser concedida a liberdade dele. Então não é uma afronta. Não é uma afronta. É uma demonstração que a polícia, a justiça, a advocacia, a sociedade é um conjunto. Sem esse conjunto, nada disso seria possível. Né? O advogado é parceiro da polícia. Né? Eu costumo dizer isso. Ah, porque o advogado é parceiro da polícia. Quando você vai fazer uma defesa de um cliente, você não vai precisar da polícia para pegar algumas informações, como se deu a prisão, às vezes mesmo eu não sabia nem o endereço para me fazer uma investigação defensiva, eu chegava lá na polícia.
Irmão, tem como você me ajudar, me passar esse endereço aqui dessa pessoa? Porque a polícia tem a fonte de tudo. Sim. Entendeu? A polícia sabe de tudo. E um ajuda o outro. Que nem já aconteceu casos de policial ligar para mim, doutor, estou precisando fazer uma intimação, policial civil, precisando fazer uma intimação, mas eu vi aqui que o seu nome consta que você é advogado do cliente. Tem como você me fornecer um endereço? Eu digo, vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar em contato com o cliente para ver se ele me autoriza. Que você também não vai dar informações. Isso. Mas o trabalho conjunto da sociedade, a polícia militar e a advocacia é perfeito. E muita gente não percebe isso. Porque a polícia militar, para prender um foragido, ela precisa da sociedade para passar informações. Já coloca lá, desaparecido, ou procura. Entendeu? E até em entrevista mesmo, ele pede a sociedade que nos ajude com alguma informação. E a advocacia é isso. É junto à sociedade. Entendeu? Sem advocacia hoje, nada é possível. Entendeu? E, tipo, muitos policiais, eu já vi policial dizer para mim, chegar para mim e dizer, doutor, eu não gosto de advogado. Odeio advogado. Aí eu disse, peça a Deus Para você não precisar. para você nunca precisar. Porque a sua profissão é de risco. Em algum momento você pode apertar esse gatilho no momento indevido. E quem é que vai fazer sua defesa? Ele se calou. Ele se calou. Porque ele não tinha resposta para isso. Entendeu? Então, o mesmo sentimento de um policial... O mesmo sentimento de um policial é o sentimento da sociedade. Quando o policial prende o filho dela, qual é o sentimento da sociedade? De desespero, perdendo seu ente querido. Qual é do policial o sentimento ali? Felicidade. Eu estou mostrando à sociedade que eu estou prendendo. Ele está feliz com o resultado dele. Então, cada um tem um sentimento e esses sentimentos devem ser respeitados. Entendeu? Ninguém é inimigo de ninguém. Agora eu peço que todo mundo trabalhe de maneira legal. Só isso. Se todo mundo fizer seu trabalho, sem julgar o trabalho do outro, tudo dá certo. A sociedade vai ganhar muito com isso. E que muitas vezes também eu percebo que nessa profissão da defesa, muitas vezes não é para... ele tá ali para soltar fulano. Não, às vezes o cara precisa pagar a pena, mas tem que pagar a pena legal, de forma justa. Isso. Porque às vezes, vamos dizer, o cliente cometeu uma tentativa, um homicídio simples, né? A pena mínima ali, ela vai de 6 anos, né? E tem muita gente, tem que pegar 15, 20 anos, tem que ficar preso. Não. Se ele é primário, bons antecedentes, nunca respondeu a nenhum processo. Se caso for condenado, ele tem que pegar a pena mínima legal. Ele tem que pagar na medida da sua culpabilidade. Entendeu? Não adianta exasperar uma pena para uma pessoa dessa. Agora, se a pessoa já comete quanto mais na prática criminosa, já é condenado, comete outro crime, aí vai pagar na medida da sua culpabilidade, vai pegar a pena máxima, entendeu? Pelo aquele crime cometido, entendeu? Então, a sociedade também precisa entender isso, né? Porque a sociedade também tem alguns da sociedade que gostam muito de julgar, mas não pensam que poderia ser alguém da família dela, entendeu? Então, antes de apontar, né, a mão, o dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Então, a gente não pode mais fazer isso. Tá julgando alguém. Porque fulana fez isso, abandonou seu filho dentro de uma residência, que nem já teve caso. Eu pegar um caso simples até, né, de vingança, que eu posso dizer com toda a firmeza no mundo que era de vingança, do ex-marido, né, da mãe sair para comprar algo para os seus filhos no supermercado, ele ficar sabendo, ligar para a filha mais velha, de 11 anos, que tinha um aparelho celular, e mandar o conselho ir lá, mandar a polícia ir lá e dizer que foi abandono de incapaz. E aí? E ela presa lá, na delegacia da mulher. E eu me preparei, juntei documentação, fui para a audiência de custódia. E fui firme para a audiência de custódia. E quando chegou lá, o promotor de justiça, o próprio, né, que muitos dizem, promotor foi feito para acusar. O promotor de justiça viu que a defesa estava com a razão e pediu a liberdade dela. Entendeu? E viu que ali não teria nenhum crime sendo cometido. Que era uma mãe que tinha ido no mercado próximo e voltou para dar alimento aos seus filhos. E ele percebeu que ali foi uma montagem de um flagrante preparado. Que isso é ilegal. Entendeu? E aí ela ganhou a liberdade, né? Tá com os pés no chão, a justiça foi feita.
Mas antes da justiça ser feita, ela sofreu constrangimento de sair presa, algemada e ficar em cárcere quase 2 dias. Então é complicado, entendeu? Para você trabalhar na advocacia, você tem que ter também, podemos Pulso, dizer, né? muito pulso, porque é complicado, entendeu? Às vezes você quer cair em pranto sem poder, porque você tem que controlar seu emocional, entendeu? Então, é nesse meio termo que a justiça vem se revelando à sociedade, entendeu? E é complicado, é complicado. Muito massa. cara. Então, Diogo, mesmo sendo especialista na área de drogas, você pega vários casos, todo tipo de caso, assim. Hoje eu me especializei no tráfico de drogas, na lei de drogas e no tribunal do júri, né? Mas o que for ali em torno da advocacia criminal de crimes, nós atuamos, Perfeito. entendeu? Mas apenas com essas 2 especialidades, que é o júri, que é as áreas que a gente mais se dedica, né? Sim. E essa área da lei de drogas aí, quando eu comecei a estudar referente a isso e demonstrar aos juízes que o flagrante ali realizado naquele momento é diferente da realidade quando chega na instrução probatória. Tudo começa a mudar. Que nem já teve casos do cliente ser preso. O cliente já tinha sido condenado, realmente, por tráfico de drogas. E ele foi preso novamente com 9 maletinhas de cocaína no bolso. E eu acho que 2 de maconha. Se não me engano, foi isso. E eu consegui mostrar ao juiz que aquele flagrante ali, aqueles depoimentos ali não condiziam com a verdade. E quando chegou na instrução probatória, que foi na audiência, né, eu comecei a indagar os policiais referente à situação, se eles apreenderam algum usuário próximo, se eles visualizaram a entrega da droga, se o cliente foi preso com algum valor em espécie, que comprovasse alguns apetrechos, que comprovasse a traficância. E os policiais disseram que não, que apenas visualizaram ele, ao abordar, tinha droga. E aí, quando vocês abordaram, o que foi que o cliente falou para vocês? Que era usuário. Mas ele estava como? Tava doidão, eu acho, doutor, tava doidão. Eu digo, se tava doidão é porque tava usando. Né? E por que isso não foi dito em sede policial? Não, doutor, lá eu só disse só o que aconteceu no momento da prisão, prendi e o delegado que tomou as providências botou como tráfico. O cliente foi condenado. Mesmo assim, mesmo a gente produzindo as provas, demonstrando que o cliente era usuário. E o cliente foi condenado. Eu recorri com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de Alagoas. O Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a condenação de 9 anos. E a família, desesperada, desacreditaram. E eu disse, não, vocês estão desacreditando da justiça e não do meu trabalho. Que neles falaram, doutor, eu confio muito no senhor e tal, mas eu não acredito mais na justiça. E até o padrasto do cliente tinha ido para a audiência e tinha dito, olha, doutor, eu fiquei até triste com ele, porque eu dou trabalho a ele, dou tudo, e ele pegou até minha bicicleta, empenhou minha bicicleta para pegar essas drogas. E ele já estava virado há 1 dia e meio já, bebendo e usando cocaína no quintal da casa. E realmente isso aconteceu. Ele não estava traficando. Então foi a partir daí que eu disse, olha, vocês não vão me pagar nenhum real. Enquanto eu tiver força, enquanto tiver instâncias superiores, eu vou brigar. Agora eu vou para Brasília. E entrei com recurso especial. E nesse recurso especial, eu fiz a inscrição para fazer a sustentação oral junto ao STJ e eu não consegui. E agora? Agora é aguardar o resultado. E graças a Deus saiu o resultado e foi reconhecido que as provas produzidas em sede de audiência de instrução e julgamento não condiziam com a condenação, que realmente ali se caracterizava um usuário. E foi desclassificado do crime do artigo 33 da Lei de Drogas para o 28. E conseguimos a liberdade do cliente. Isso durou depois mais de ou 1 menos- ano e meio. Olha. 1 ano e meio. Diga aí, a justiça, para você ver como é lenta, né? Que teve que passar 1 ano e meio a gente ir para Brasília para a gente conseguir esse resultado. Né? Porque tem muitos advogados que o cliente é condenado em primeira instância, na vara de origem, Enquanto quem é e desistem. enquanto Acha que quem é aquele pra tá juiz preso, lá, né? que o juiz lá da primeira instância, ele tem razão. Não. Todos nós pensamos diferente. Eu não penso igual a você, você não. Mesma coisa são os magistrados. Por mais que aquele magistrado ache, né, que aquelas provas ali caracterizam o crime de drogas,
O outro magistrado pode pensar diferente. Então, justamente foi isso que eu estava dizendo, que os magistrados de primeira instância hoje, eles devem seguir os entendimentos, certo? Jurisprudencial das instâncias superiores. Se o STJ e o STF entendem, né, que um cliente ou um cidadão ser pego com até 40 gramas de cannabis, né, de maconha, né, e não seja apreendido outros apetrechos que dê para caracterizar o tráfico de drogas, ele deve ser considerado como um usuário. E até mesmo para outras drogas. Né? Foi pego com 5 gramas de cocaína. Foi pego outros apetrechos, alguns materiais, caderno da anotação, foi pego balança, foi pego valores em espécies fracionado para comprovar o tráfico. Não. Então ele é um usuário, infelizmente. Entendeu? Então a gente precisa se adaptar, a sociedade precisa se adaptar, a polícia precisa se adaptar às novas regras. E é como eu costumo dizer, se existem regras, as regras devem ser cumpridas. Se existe um jogo, as regras do jogo devem ser cumpridas. E muitas vezes não são cumpridas, infelizmente. E quem paga? A sociedade, os réus, que estão ali enclausurados. Né? E como já teve várias oportunidades aí de a gente entrar com a revisão criminal, né? E depois de anos o cliente preso, a gente conseguir comprovar que o cliente era inocente. E aí, quem vai pagar o pato? Quem vai pagar por essa culpa? Uma indenização? Porque eu vou entrar com vou ganhar 200, 300, 400 mil do Estado. Uma indenização que demora mais de 15 anos para sair, que vira carta precatória. Quem fica com o sofrimento é a sociedade. É quem cumprir uma pena que não deveria cumprir. Saiu no prejuízo, né? Infelizmente. Esperar 15 anos para receber. É uma poupança para os filhos, né? E se vier a receber? E se vier a receber? Diogo, a gente está chegando nos momentos finais do nosso podcast. Está sendo um ensinamento, Sim, né, incrível para todos nós. Mas a gente tem aqui como é que eu posso dizer? Uma dinâmica com todo participante, todo convidado da gente. Tá? E eu vou deixar a Luana fazer essa dinâmica com vocês. Consiste em uma pergunta. sim. Como você pode ver, o nome do nosso podcast é Destravando. E a gente quer saber o que é que o Diogo precisa destravar ainda. Então, que ainda precisa destravar? O que é que você acha? Pode ser de qualquer área, assim. Como profissional, como pessoa. É uma pergunta que é exatamente para pegar a si mesmo. A gente nem passa para o nosso convidado já para... Eu acho que hoje o que eu preciso destravar é até na questão emocional, de dar confiança às pessoas. De parar de acreditar tanto nas pessoas, que as pessoas são boas. Né? De me entregar, né? Podemos dizer assim, de corpo e alma às pessoas. Né? Tanto no lado profissional como no lado pessoal também, né? Porque, como costumo dizer, a lealdade para mim é tudo. E eu me entrego, tanto sendo na vida pessoal como no trabalho. O que eu pegar é para pegar bem feito. Então, eu preciso destravar isso. Essa questão emocional, né? Da entrega, da confiança, né? Que às vezes eu fico até com um pouco um pé atrás, fico com medo, com receio, né? Que algo possa acontecer. Porque eu já apanhei tanto da vida, já sofri tanto para chegar onde eu estou hoje, né? É por isso que, como eu costumo dizer, eu não recebi apoio nenhum, mas eu preciso dar apoio àqueles que precisam. Né? Eu preciso destravar isso mais, né? De alguma forma, de dar confiança, né? Dessa questão emocional, da confiança. Então, eu preciso destravar isso um pouco mais. Por mais que eu dê a confiança, mas eu preciso destravar para começar a enxergar mais, né? O interior de cada cidadão, de cada pessoa que está ali ao meu lado, trabalhando, desenvolvendo o trabalho comigo. Então, eu preciso destravar isso também. Que massa, cara. Bom. Antes da gente fazer as considerações finais, eu queria que você falasse agora diretamente para essas pessoas, tanto para quem está nos ouvindo, tanto também para quem está iniciando hoje na área, que
realmente necessita desse apoio. Então, fica à vontade. Você pode olhar para essa câmera. Pode falar direto para a câmera também, se quiser. Deixar um recado, algo que... O recado que eu quero deixar, tanto para a sociedade, como meus clientes, né, como os familiares dos clientes, e também para a Jovem Advocacia, tanto aos que caminham do meu lado, né, para aqueles também que vão começar. Persistam. Persistam, né, não só no seu trabalho, persistam nos seus ideais, né, no que você acham que é o correto, que devem ser feito, persistam, né? E outra coisa, seja leais. Tipo, se você for leal, né? A pessoa que está do seu lado, batalhando com você, se você for leal a si próprio, pode ter certeza que você vai vencer na vida, né? Porque se você não tiver persistência e você não for leal a você próprio, aos que estão correndo com você, pode ter certeza. Vai chegar um momento da sua vida que vocês não irão próprios se conhecerem. Vocês não irão saber quem são vocês, entendeu? Então, persistam em tudo que vocês fazem, certo? E sejam leal. Se você for leal aos seus, ou àqueles que te ajudaram um dia, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. E vai mudar muito mesmo. E eu sou a maior prova de mudança, de superação. E, acima de tudo, de lealdade aos meus. Show de bola, Perfeito. meu amigo. E onde a gente consegue encontrar você nas redes sociais? Meu Instagram, né, diogo.raposo.adv. Né, eu tento todos os dias lá mostrar um pouco, né, da minha caminhada, da minha jornada, né, tanto na vida profissional como pessoal, né, eu tento ser ao máximo transparente, né, e mostrar a vocês que por trás, né, de um advogado criminalista existe um ser humano, existe um pai, existe alguém do coração bom que está sempre disposto a ajudar o próximo. Show. Amigo, Queremos agradecer a gente que está aqui do outro lado ouvindo, a gente aprende muito mais, e quem vai ouvir também, né, Lucas? Sim. Então, a gente quer agradecer por você compartilhar a sua história, o seu conhecimento com a gente. E o nosso podcast foi incrível. foi incrível. Muito obrigado por estar aqui hoje, compartilhar dessa história. E para você que está assistindo, isso aqui foi mais um episódio do podcast Destravando. Eu quero deixar aqui o agradecimento aos nossos patrocinadores, Croaçaria da Dressa, Splash Piscina, Cinesystem, Kcast Studios, que é onde nós estamos aqui. Então, se você tem um projeto, assim como nós, que quer trazer conteúdo, quer trazer informação, aqui é o lugar perfeito para que você possa estar trazendo isso à tona. E nós nos vemos no próximo episódio. Simbora!